Bom dia, bem-vindos ao webinar Greatech Tricalc Andaimes, solução comercial e técnica para os projetos de estruturas de andaimes. O meu nome é Carlos Ribeiro, sou engenheiro de estruturas do Departamento Técnico da Greatech e sou eu que vou estar convosco ao longo desta sessão. Tricalc Andaimes é a solução da Greatech para a modelação, orçamentação e projetos de estruturas de andaimes. Tricalc Andaimes está totalmente integrado dentro daquilo que é a solução Tricalc, que permite abranger muito mais tipologias estruturais. No entanto, ao longo do webinário de hoje, vamos dedicar-nos exclusivamente à parte de Tricalc Andaimes. E começamos por explicar que o Tricalc Andaimes foi desenvolvido em parceria com empresas de andaimes, nomeadamente, por exemplo, a Talusa. É uma solução constituída por duas configurações totalmente distintas, mas ao mesmo tempo integradas. Uma solução virada para a parte comercial das empresas de montagens de andaimes e uma solução virada para a parte técnica, para o cálculo das estruturas de andaimes. Assim, a ideia por trás do Tricalc Andaimes na área comercial é de que qualquer comercial possa, de uma forma bastante simples, modular rapidamente andaimes, com o programa Tricalc Andaimes, utilizando um assistente de última geração que permite criar andaimes lineares, multilineares, andaimes circulares, torres de acesso, etc., como vamos ver mais à frente, e a partir dessa modulação obter logo um orçamento e uma quantidade de material a utilizar nessa obra. E, portanto, daí ser uma ferramenta vocacionada essencialmente para a orçamentação e para as quantidades, evidentemente necessitaremos das quantidades para essa mesma orçamentação, para os departamentos comerciais, para as áreas comerciais das empresas de montagem de andaime. Evidentemente que depois, na parte técnica, é possível recuperar o trabalho que foi feito pelo comercial, aproveitar na totalidade ou em parte esse mesmo trabalho para fazer então um modelo analítico do andaime e realizar o cálculo de acordo com a regulamentação específica para andaimes. Assim, quando se modela um andaime utilizando os assistentes no Tricalc, nós vamos ter a possibilidade de ter andaimes, como vocês podem ver, podem ser multilineares. São andaimes que são realizados com a ajuda de um assistente e esse assistente tem já previstas situações como passagens para peões, passagens para veículos automóveis, para caminhões. Tem a possibilidade também de colocar logo torres de acesso de andaimes. É possível também utilizar torres de carga. É possível também fazer andaimes circulares, por exemplo, para reservatórios de gás ou para outras situações, para chaminés, por exemplo, para situações mais específicas. E isso tudo feito no assistente Tricalc Andaimes serve, por exemplo, para a parte comercial das empresas conseguirem então obter todas as quantidades das peças que vão necessitar para fazer essa obra, esses andaimes, e obter assim um orçamento, ou pelo menos uma estimativa muito detalhada daquilo que são os custos do andaime para entregar ao cliente. Esse trabalho de definição dos andaimes é depois aproveitado pela parte técnica para realizar o modelo analítico e calcular o andaime, comprovar o andaime em função da regulamentação específica de andaimes. Vamos então dar agora uma ideia daquilo que é o modelo analítico inerente ao andaime. Temos aqui o exemplo do modelo físico, okay? Tal modelo que vem do assistente comercial, do assistente de andaimes, e temos aqui uma parte desse andaime transformada em modelo analítico. E, portanto, como podem ver, Tricalc vai fazer a modelação do andaime por barras, okay? Vai aplicar as cargas que são necessárias no próprio andaime, cargas essas que são não só as cargas de plataforma, cargas de trabalho, mas também aquilo que são as ações relacionadas com o vento, por exemplo. E temos então áreas de carga que são introduzidas pelo Tricalc automaticamente nas zonas das plataformas
e também em toda a superfície, em toda a fachada do andaime para a ação do vento. Portanto, uma área comercial e uma área técnica, duas configurações de trical andaimes que podem ser adquiridas de forma diferenciada. Podemos assim ter uma empresa com 10 tricalques andaimes da área comercial e ter só 3 ou 4 da área técnica para validação dos modelos de andaimes. Aqui temos um exemplo de como se podem definir os andaimes e como depois se pode recuperar para a modelação em termos de modelo trical dos andaimes que são definidos através do assistente. E neste caso temos aqui a particularidade de utilizar o DWG para definir o andaime. Portanto, vocês têm aqui sobre um DWG a colocação de um andaime multilinear com uma torre de acesso. Okay? Os andaimes, quando se realiza o cálculo, análise e comprovação dos mesmos, realizam-se de acordo com a legislação em vigor na Europa. Além disso, Tricalc, no seu cálculo, utiliza uma análise P-delta iterativa de segunda ordem, fundamental neste tipo de estruturas flexíveis, e tem também funções automáticas para considerar desaprumos iniciais da estrutura, se assim o pretendermos no nosso projeto de andaimes. De referir que o Tricalc Andaimes vem com toda a informação final, a nível de listagens, a nível de orçamentação e a nível de justificação de cálculo, em português, espanhol, francês e inglês. A empresa Metalusa está presente, por exemplo, com o Tricalc Andaimes em vários países a nível europeu e também da América Latina, e, portanto, esse software, o nosso software Tricalc Andaimes, é utilizado nesses países para os projetos de trical, de cálculo de estruturas de andaimes. De uma forma mais gráfica, para ilustrar aquilo que temos estado aqui a ver em termos de texto, temos então uma área comercial, uma configuração para a área comercial e uma configuração para a área técnica. Na área comercial, vamos ter o assistente para modelar o nosso andaime. Esse assistente, depois de modelar o andaime, vai permitir obter logo as quantidades de peças que são necessárias para a montagem do andaime e com isso vamos conseguir então obter um orçamento detalhado do modelo que foi realizado com o Tricalc. A área técnica aproveita o trabalho feito no assistente de modelação, converte em modelo analítico. Esse modelo analítico tem funções automáticas para a geração das cargas nas plataformas e para a geração da ação do vento sobre o andaime. Vai realizar a comprovação dos perfis e dos nós, portanto, das rosetas, e vão ser possíveis de comprovar com o Tricalc, ok? E, finalmente, também de forma totalmente integrada e automática, vai gerar as folhas finais de projeto com as vistas laterais, as vistas em planta do andaime com o nível de detalhe que se pretende. Apresenta também uma memória justificativa no idioma que pretendemos, português, espanhol, francês ou inglês, justificativo do cálculo realizado, nomeadamente utilizando as normas europeias e realizando uma análise de segunda ordem, uma análise iterativa de segunda ordem. Em termos de designações comerciais, existe então o módulo 20, que é a parte da área comercial, e a área técnica necessita de mais alguns componentes do Tricalc para a parte de desenho, para a parte de comprovação e para a verificação das ligações. E, portanto, esta é uma configuração mais simples, ok? Só para a área comercial. Esta é uma configuração mais específica para cálculo de estruturas metálicas, que inclui os andaimes, mas inclui também naves industriais e outras estruturas metálicas que o programa Tricalc pode modelar. Entrando agora mais a fundo naquilo que é a parte técnica do Tricalc Andaimes. As regulamentações que são adotadas na solução Tricalc Andaimes são a EN 12810, a EN 12911 e a EN 1991-14 de 2005. Ao nível de cálculo, o Tricalc possui a possibilidade de realizar uma análise P-delta iterativa de segunda ordem, como já foi referido, e
ter uma consideração automática de desaprumo inicial, se assim pretendermos. Incorporou-se igualmente na solução trical que andamos o cálculo das ações do vento e das cargas nas plataformas. Portanto, este cálculo é realizado pelo programa e a introdução das ações do vento e das cargas nas plataformas é feita de forma automática com a ajuda do assistente. A solução trical que andamos permite assim realizar todo o projeto estrutural. Aqui, para quem já conhece o trical, temos um exemplo do andaime já calculado e, neste caso, o comportamento desse andaime em termos de deslocamentos. E, portanto, temos aqui para as direções x, y e z, o maior deslocamento que existe neste andaime é de 1 cm e são no topo destes elementos que aqui estão, o que seria, efetivamente, de esperar neste tipo de andaime, uma vez que não tem qualquer travamento aqui nesta parte superior. Os resultados finais do projeto de trical que andamos são, como vocês podem ver, os que temos aqui. É possível incorporar o DWG que se utilizou para a modelação do andaime. É possível ter vistas do modelo físico do próprio andaime. E é possível ter também todos os desenhos, cá estão os alçados, os vários alçados do desenho, também a fachada do andaime, também as plantas dos vários pisos do andaime e aqui a legenda com a identificação das cores de cada uma das peças. As peças também têm a sua designação de fábrica inscrita no próprio desenho. Estes desenhos são exportados em DWG, podem ser exportados como desenhos individuais ou podem ser exportados como folhas de composição, já com legendas, margens de encadernação, marcas de dobragem, etc. Portanto, este será, digamos, temos aqui um pormenor um bocadinho maior da tabela de elementos, este será, portanto, o resultado final daquilo que é o projeto de andaimes depois de comprovado. Temos então aqui o esquema de montagem do nosso andaime e temos aqui a identificação dos elementos que fazem parte desse mesmo andaime. Por exemplo, nós temos aqui um prumo da série Adapt da Metalusa com 3 metros, são 9 peças dessas que existem e está aqui a sua designação que depois vai aparecer também representada nas peças, das respectivas peças aqui nos desenhos. Temos aqui barras Adapt de 2,5 metros, são 65 peças que temos dessas aqui introduzidas e aqui também o seu código. Portanto, estes são os desenhos finais do nosso projeto Trical Andaimes e, evidentemente, existe também uma memória descritiva que justifica todo o cálculo realizado. Já vamos ver isso na demonstração do funcionamento do próprio programa. No entanto, antes de avançar para a utilização do programa, deixar-vos aqui alguns exemplos de estruturas feitas com o Trical. Temos aqui alguns palcos para o Rock in Rio, okay, aqui representados no Trical e depois montados e também ali em CAD, esse mesmo desenho. O famoso palco da guitarra que foi feito junto à Torre de Belém, também aqui modelado no Trical, modelado, visualizado em CAD, e depois aqui o processo construtivo também nesse mesmo andaime. E depois outras situações mais particulares, como estes reservatórios que aqui estamos a ver, passagens pedestres superiores sobre a linha de comboio, pontes, reabilitação de pontes, uma estrutura bastante diferente daquela que esperaríamos ver modelada com o assistente Trical que andaimes. De referir que, evidentemente, para alguns destes andaimes que aqui estão, não se utilizou, evidentemente, o assistente Trical que andaimes, porque são geometrias muito específicas, ok? Estamos só aqui a dar exemplos das potencialidades, das possibilidades de fazer outras tipologias com o Trical andaimes. E aqui estão mais alguns exemplos de montagens de andaimes realizadas com o Trical. Ora bem, antes de irmos para o resumo daquilo que são as características do programa Trical que andaimes, vamos então ver como é que o software funciona. Temos aqui aberta uma estrutura, chamamos o webinar andaime 01 e associamos aqui o DWG para definir o andaime sobre esse DWG. Não é obrigatório, mas vamos utilizar um DWG como referência. E, portanto, na parte de geometria nós temos aqui a possibilidade de introduzir andaimes, através da função definir andaime. Esses andaimes podem ser andaimes lineares, podem ser andaimes circulares, podem ser torres de acesso, torres de carga ou torres industriais.
podem ser andaimes da marca Adapt, da Metalusa, da marca NOR 48 Metalusa, ou podem ser andaimes genéricos com ligações entre barras feitas através de rosetas, ou com ligações entre barras feitas através de braçadeiras. De referir que na Europa praticamente não se usa já as braçadeiras, mas, por exemplo, na América Latina continuamos a encontrar países onde o cálculo dos andaimes se faz utilizando braçadeiras e, portanto, daí termos aqui estas duas situações previstas. Vamos trabalhar então aqui com o sistema Adapt da Metalusa e depois temos aqui a possibilidade de definir o tipo de andaime que queremos utilizar. Um andaime standard com barras de segurança ou um andaime com guarda de corpos de montagem definitivos. Vamos trabalhar com guarda-corpos, peço desculpa, frontais e laterais. Okay? E, portanto, vou aceitar e começar a utilizar o meu assistente de definição de andaimes. Vou jogar aqui um bocadinho com o tamanho da caixa de diálogo para aproveitar melhor o espaço de visualização do modelo de andaime que estou a modelar. E então temos aqui um assistente que é constituído por estes 7 passos que aqui estão indicados em cima. O primeiro passo do nosso assistente está relacionado com as dimensões, definem-se aqui as dimensões do andaime. Temos então aqui a definição do comprimento da fachada que pode ser introduzido automaticamente ou então pode ser medido sobre o próprio DWG. Eu, por exemplo, vou utilizar o DWG para dizer que quero que o andaime vá daqui até aqui. E, portanto, o programa recupera a informação que eu acabei de medir sobre o DWG, 14,5 metros é aquilo que nós temos de fachada para o nosso andaime. Seguidamente temos a possibilidade de indicar o espaçamento que nós queremos para o andaime. Se for um andaime com cargas maiores, por exemplo, se calhar jogamos com espaçamentos menores a nível de modulação do andaime. Se quisermos um andaime que não tem tanta carga, podemos jogar com espaçamentos maiores. De referir que estes espaçamentos, neste caso, são do modelo Adapt da Metalusa, mas a qualquer altura se pode criar aqui novos valores e, portanto, trabalhar com outros sistemas com distâncias a eixos no próprio andaime que nós pretendamos utilizar. Okay? Portanto, bastaria adicionar aqui a distância entre eixos que é permitido pelo nosso modelo de andaime. No caso da adaptação, são estes os modelos pretendidos e, portanto, nós vamos deixar ficar aqui com 2,5 metros. O programa automaticamente decompõe os 14,5 metros em troços de 2,5 metros. Como vocês podem ver, temos aqui 2,5 metros, 5, 15 metros, okay? Sobra 1 metro. E nós, se quisermos, podemos forçar as medidas e chegar aqui e alterar essa situação. E, portanto, podíamos chegar aqui e dizer que queríamos que no fim tivéssemos, em vez de vãos de um vão de 2,5 metros, queríamos um vão de 9 metros, de 1,94 m. E, portanto, tínhamos ali, como vocês podem ver, é totalmente interativa a visualização daquilo que vamos alterando em termos de parâmetros aqui no assistente. E temos então aqui um vão de 1,94 m. Se quiséssemos, podíamos deixar aqui 2,5 metros à mesma e ser, por exemplo, o vão central ou um dos outros vãos a ter a medida que nós pretendêssemos. Okay? Portanto, existe essa possibilidade aqui dentro do próprio programa. Okay? Vamos então colocar aqui 2,26 m. Vamos aqui forçar a medida para utilizar módulos de comprimento diferente e ele faz automaticamente esse ajuste. Okay? 12,5, 14,5, cá está, já inferior a 14,5, conjugando diferentes módulos, o programa chegou a 14 metros e 44 centímetros. Okay? Portanto, se permitirmos a utilização de módulos de comprimento diferente, ele faz este ajustamento de forma automática. Depois podemos indicar qual a altura máxima do andaime. Por exemplo, aqui estamos a trabalhar com 12 metros, mas também podemos clicar aqui e medir num corte ou num alçado em DWG essa mesma altura. Podemos incluir ou não passagem para peões. Aqui está essa passagem para peões introduzida aqui automaticamente. Essa passagem para peões pode ter as larguras que o sistema, neste caso Adapt, permite. Se for um andaime genérico, irão aqui aparecer os valores que vocês introduzirem. Okay? Suponhamos que tínhamos aqui necessidade de ter uma passagem com 2,5 metros de largura. Aqui está esses 2,5 metros de largura. Podíamos colocar
prumo duplo. Aqui vejam que temos aqui prumo duplo ou não, e ter ali o prumo simples. Okay? Podemos dar prumos interiores sem continuidade e podemos também utilizar só prumos de 2 metros mais 1 metro. Okay? Portanto, configurações específicas da tipologia ADAPT de andaimes que nós podemos adoptar para esta situação. Okay? Relativamente à largura, também aqui a possibilidade de definirmos a largura que pretendemos para estes elementos. E, portanto, temos aqui 73 ou 1,06 m para estas zonas que aqui estão, em termos de andaime. Okay? Portanto, vão aqui voltar a colocar os 73 cm. Vejam que ali as plataformas são mais estreitas. Se alterarmos aqui para 1,06 m, passamos a ter ali plataformas mais claras. O elemento de suporte das plataformas está com barra standard, mas se eu mudar posso colocar uma barra reforçada, ali está, ou posso colocar uma viga de carga e ali passaríamos a ter então uma viga de carga a suportar aqueles nossos elementos. Vou deixar uma barra standard e também temos aqui a separação máxima entre o andaime e a parede, a possibilidade de indicar esse valor. Depois, ao percorrermos os vários passos do nosso assistente, vamos ter a possibilidade de definir outros parâmetros, como por exemplo, no caso do andaime, não ter ou não terminar sempre na mesma altura. E então podemos ter aqui a altura da plataforma mais alta, temos aqui 12 metros, mas podíamos chegar aqui aos últimos e dizer que terminava a 8 metros aquela plataforma que ali está, aquelas duas plataformas que ali estão. Também tínhamos a possibilidade de arrancar o andaime a cotas diferentes. Ok? Aqui como temos a passagem de peões não fará assim tanto sentido ter essa situação aqui definida, mas podíamos efetivamente arrancar com o andar a alturas diferentes. Okay? Vamos voltar a colocar aqui a cota 0 e deixar ali a passagem de peões na sua totalidade. Também era possível interpolar a altura de tramos intermédios. Definíamos um tramo inicial, uma altura final e ele iria fazer uma escada para acompanhar o desnível do andaime. Aqui, as diagonais que nós queremos colocar no nosso andaime. Se repararem, nós temos diagonais no primeiro vão, no terceiro, não, no primeiro, no quinto e no sexto vão, se não me engano. Exatamente, aqui estão assinalados, primeiro vão, quinto e sexto vão. Nós podíamos, se quiséssemos, fazer alterações. Por exemplo, em vez de querer no quinto e no sexto vão, queria no quarto vão e no sexto vão e colocava ali os andaimes. Okay? Colocar uma diagonal a cada 4 vãos era a regra, por isso é que ele fez assim, mas eu posso depois manualmente alterar essa mesma regra. Se estiver a fazer trabalhos que necessitem de um protetor de cascalho, eu posso colocar esse protetor de cascalho e escolher a cota a que quero colocar esse protetor de cascalho. Antes de olharmos aqui para por cima da passagem de peões, temos ali então um protetor de cascalho colocado no nosso andaime. O tipo de base pode ser um nivelador de base ou pode ser um nivelador de base com placa giratória. Podemos colocar fixações ao edifício de acordo com as regras que nós pretendermos. E podemos também, se quiséssemos, adicionar aqui passagens para caminhões. Neste caso, eu já tenho aqui a passagem para peões, não seria interessante essa situação, mas se fosse um andaime que eu tivesse a fazer de raiz e tivesse uma passagem para caminhões, ou uma ou várias, podia aqui adicionar essa mesma passagem. Seguidamente temos aqui a parte dos acessos. Nós temos uma escada, como vocês podem ver, que está ali representada, que está colocado no vão 3. Mas nós podíamos mudar para o vão 2, okay? Podíamos colocar uma no vão 2 e outra no vão 4. Portanto, podemos definir os acessos que pretendemos. A escada e a plataforma pode ser um único elemento, okay? Podem ser elementos separados e pode ser uma escada vertical. E, portanto, aqui está a situação com escada vertical. O tipo de extremidade do andaime do lado esquerdo está fechado e do lado direito está fechado. Se este andaime fosse para encostar a outro andaime, por exemplo, fizesse 90 graus com outro andaime, nós podíamos deixar esse lado do andaime aberto. Portanto, aqui também a possibilidade de configurar essas situações. Elementos do primeiro nível. Neste caso, era a pergunta se queríamos colocar plataformas ou não no primeiro nível. Como nós colocámos a passagem para peões, não é possível ativar essa opção. Guarda-corpos do último nível, podemos alargar a linha de uns 2 metros por cima da última plataforma. Por exemplo, às vezes quando
Se colocam os andaimes na fachada, mas temos coberturas inclinadas e estamos a realizar trabalhos nas coberturas inclinadas, tem interesse subir o andaime para dar proteção relativamente àquilo que se passa na cobertura inclinada, queda de material ou queda inclusive de trabalhadores, portanto, estarem salvadas essas situações com a colocação destas barras adicionais. Também é possível, desde logo, colocar aqui torres adicionais, se assim for necessário. Portanto, eu podia vir aqui e adicionar alguma torre de acesso que pretendesse a este elemento. Finalmente, pisos com plataformas, pisos com esquadros do lado da parede, nenhum deles está ativado, mas podíamos aqui chegar, por exemplo, à cota 800 e colocar aqui esquadros de montagem, indicar aqui a largura que pretendíamos e, portanto, indicar quais os vãos que têm esses esquadros de montagem. Vamos tirar, por exemplo, do vão 5 e do vão 6, não vamos colocar, e colocar ali os esquadros de montagem naquela zona. Portanto, como veem, muita versatilidade na modelação dos andaimes aqui com a Sven e muito fácil de realizar. Fazendo então o nosso modelo, sai-nos logo, como vocês veem, o orçamento. Cá estão as peças e mais. Se eu selecionar aqui, por exemplo, os prumos de 2,5 metros, aqui estão eles. Se eu selecionar os prumos de 2 metros, aqui estão eles. Se eu escolher as diagonais de 2,5 metros por 2 metros de altura, aqui estão elas. Portanto, sai-me logo aqui todos os andaimes, que são todos os elementos que são necessários para modelar o andaime em questão. E era possível, se quiséssemos ainda manualmente, adicionar elementos que quiséssemos levar para a obra, que seriam necessários por algum motivo. Aqui, ao fazermos adicionar, iríamos ter acesso à base de dados de elementos de andaime, ok? E podíamos escolher qualquer um desses elementos para levar para a obra. Por exemplo, uma plataforma, ok? E podíamos adicionar aqui essa plataforma, ok? E levar essa plataforma para a obra, portanto, entrar também nas quantidades e no orçamento. Vou eliminar e deixar ficar só a parte de orçamento. É possível exportar esta informação para a tabela e, portanto, se quiséssemos, exportávamos para uma tabela de Excel, ok? Vamos aqui colocar teste, vamos guardar, ok? E, portanto, aqui está em Excel aquela tabela com as quantidades que são necessárias, quantidades e não só, também temos aqui os preços, okay? Para o andaime que estávamos a modelar. Também temos aqui acesso à base de dados que estamos a utilizar. Essa base de dados já tem cá os elementos que nós estamos a trabalhar, mas se quisermos podemos modificar qualquer um desses elementos. Cá está, sistema ADAPT, podia ser do sistema genérico, mas neste caso é do sistema ADAPT da Metalusa. O texto de descrição em português, temos aqui os outros idiomas também disponíveis, e as características dessa barra que aqui está indicado. Também era possível introduzir novos elementos na base de dados, e esses elementos podem ser de qualquer tipo: prumo, barra, guarda-corpo, inicializador, diagonal, protetor de cascalho e por aí fora. Okay? Temos aqui muitas possibilidades de peças que são possíveis de introduzir na nossa base de dados e utilizar no nosso assistente de andaimes. Também é possível importar esta informação a partir do Excel. Já agora também fica aqui essa mesma informação. Portanto, 18.821 euros, total do nosso andaime. E continuamos para a parte final, que é introduzir os desenhos de composição do andaime, ajustar a escala ao tamanho dos desenhos, reiniciar o fecheiro da memória estrutural com os modelos de andaimes, toda esta informação em português, no moeda euro, ok? Texto descritivo, webinar, andaimes, ok? E podíamos exportar este modelo, gerar o relatório em Excel, como já vimos, dar um nome a este fecheiro, a esta estrutura, e escolher o ponto de inserção da estrutura. Portanto, está ali escolhido aquele ponto de inserção, não há motivos para mudar, podia escolher outro ponto, ok? Que é basicamente onde eu vou colocar agora o meu modelo no trical, na área de trabalho do trical. Portanto, quando eu fizer concluir, ora bem, portanto, até agora temos estado a utilizar só aquilo que é a parte comercial do trical andaimes. Utilizámos o assistente andaimes, modelámos o nosso andaime, neste caso um andaime linear,
e criámos o seu modelo físico, obtivemos as quantidades, o orçamento e temos aqui o seu modelo físico. Vamos agora entrar naquilo que é então a parte estrutural, a parte técnica do trical andares. Então, o primeiro que temos que fazer é vir aqui a ações, à parte de opções, desativar a ação sísmica, ativar o vento e escolher combinações explícitas indicando a norma que pretendemos utilizar. Neste caso, a norma de andares, no idioma português, e portanto seria escolher essa opção para o nosso modelo. Aqui já está selecionada, portanto é só confirmar e portanto tínhamos aqui o nosso modelo preparado para cálculo. Também aqui na parte de preferências tem que se escolher o regulamento Eurocódigos Genéricos. Okay? Também já está escolhido. Vamos só avançar então para a geração do nosso modelo analítico. E isso faz aqui em geometria Andaime criar um modelo tricalco. Quando clicamos em criar modelo tricalco, aparece-nos aqui o nosso Andaime e a possibilidade de alterar as cargas em plataforma, alterar as ações do vento, agrupar as barras em conjuntos e colocar barras a simular a rigidez das plataformas no nosso modelo. Também temos ali adaptar a grampos. Esta situação é para criar momentos nas ligações entre barras, ou seja, considerar que uma barra chega desfasada da outra e, portanto, há ali uma introdução automática de momentos. Normalmente utiliza-se mais na situação das braçadeiras e não tanto das rosetas. Vamos então modificar aqui as opções. Temos aqui as cargas em plataformas de trabalho. Podemos escolher a classe de carga que queremos, desde a classe mais baixa até à classe mais pesada, vamos assim chegar, com cargas maiores. E também podemos nós definir esses valores aqui diretamente. Vamos aqui escolher, por exemplo, neste exemplo, classe 2. Depois temos as plataformas de trabalho a considerar carregadas em simultâneo. Podemos considerar 11, vou considerar uma mais 50% da plataforma imediatamente abaixo. Okay? Considerar o peso próprio das plataformas e criar os respectivos painéis de carga, quer das plataformas, quer depois da ação do vento, como vamos ver. Nas ações do vento, também aqui a possibilidade de indicar o tipo de revestimento que temos para andar. Se não existir revestimento, a ação do vento sobre a estrutura é menor. Se existir um revestimento de redes, é permeável, portanto, a ação do vento já se faz sentir sobre a estrutura, mas a rede tem uma certa permeabilidade. Se for uma lona, a ação do vento será maior sobre os nossos elementos. A forma de aplicação da carga sobre o andaime é uma carga contínua em barras. Okay? Não queremos cargas pontuais em nós, queremos cargas contínuas em barras e, portanto, é essa situação que se seleciona aqui. Eu vou colocar sem revestimento, ok? Deixar ficar ali a hipótese de sem revestimento. Também tínhamos aqui a possibilidade de indicar a norma que queríamos utilizar para o cálculo da ação do vento, ou então definir aqui, o utilizador definir a ação dinâmica que quer considerar, ok? Havia também a possibilidade de agrupar as barras em conjuntos, portanto as vigas, os pilares, por tipos, e simular a rigidez das plataformas através da colocação de diagonais fictícias ao nível das plataformas. Quando clicamos em aceitar, okay, vamos então gerar o nosso modelo estrutural. Eu vou agora desativar daqui a visualização do modelo físico no assistente de andames. Vou pedir para ver a estrutura na sua totalidade. Estávamos a ver só um piso e aqui está o modelo analítico da nossa estrutura. Okay? Aqui estão as fixações à parede, okay? As fixações ao solo e a representação do nosso andaime. Como eu disse que não havia revestimento, não temos painéis de vento nas fachadas, temos apenas cargas aplicadas diretamente nos perfis. Okay? Também temos aqui as cargas das plataformas, okay? Aqui representadas, com barras fictícias, como vocês podem ver. As cargas das plataformas, aliás, e aqui as barras fictícias para simular a rigidez das plataformas também aqui representadas. E se nós colocarmos aqui o cursor, conseguimos ver ali 0,0347 kN de carga permanente, que é o peso da barra, e depois a reação desta plataforma para aquela barra. Okay? Tudo aquilo que tem ali um asterisco são reações das cargas que aqui estão representadas. E portanto temos aqui as cargas ao nível dos vários pisos. Eu não me recordo qual foi a plataforma que eu disse que estava carregada, mas se formos analisar, aqui está. Foi esta que tem aqui 2,49. Okay? Portanto, esta sim tem aqui a carga já
de 1.875 a listado de serviço. Okay? Portanto, neste momento estávamos em condições de fazer a verificação da geometria, ver se o modelo analítico estava todo correto ou não, e portanto podíamos correr aqui o nossa verificação de geometria, geometria incorreta, porque há pilares que não chegam até à fundação, portanto nós tínhamos pedido aqui os perumos duplos, esses não chegam até à fundação, é normal, podemos continuar com o cálculo, e estávamos então em condições de fazer o cálculo de segunda ordem. Vamos então aqui às opções de cálculo de esforços, confirmar que o cálculo de segunda ordem está ativado, e está. Só era necessário, evidentemente, para aço, aliás, só existe para aço, e não limitar nunca o número de combinações do material. Também era possível definir aqui os tais desaprumos iniciais. Ok? Não vou fazer, vamos então avançar agora com o cálculo para tentarmos cumprir com o nosso horário. Então, cálculo automático, análise de segunda ordem, comprovação dos perfis metálicos, comprovação das ligações, das rosetas, ok? E depois os desenhos e a tabela global de fabricação. Vamos então pedir o cálculo, cálculo de primeira ordem terminado, cálculo de segunda ordem também terminado, 56 combinações, 56 deformadas, e depois o cálculo de segunda ordem tranquilamente sobre cada uma dessas deformadas. Agora a parte das comprovações dos perfis metálicos e elaboração dos desenhos e a tabela global de fabricação. Vamos esperar que ele termine. Ok, não se encontraram erros. As ligações de andaimes sim têm erros. Eu não me preocupei muito com essas ligações de andaimes, em finalizá-las. Ok? E vamos então aqui ver em termos de comportamento do nosso andaime, o que é que nós tínhamos. Por exemplo, em termos de deslocamentos, nós podíamos pedir aqui os deslocamentos, por exemplo, só para as cargas permanentes, ou mesmo para a envolvente. Vamos pedir aqui para a envolvente em aço. E o deslocamento máximo que nós temos é de 3 cm, 3,5 cm, como vocês podem ver, e está ali identificado claramente as zonas das deformadas. Okay? Não se assustem, a escala está exageradíssima, ok? Portanto, daí aquela amplitude de deslocamentos que nós estamos aqui a ver. Okay? Não se esqueçam que o vento também foi considerado em todas as direções, portanto, para um lado e para o outro, temos aqui essa situação a representar. As escalas da deformada podiam-se trabalhar aqui, em vez de ter aqui 30, podíamos ter aqui 10, e portanto a representação da deformada já não era tão assustadora como aquilo que estávamos a ver aqui. Também era possível pedir para qualquer plano de trabalho, por exemplo, se nós quiséssemos vir aqui à cota, sei lá, 400, ver um destes pavimentos, aqui estão os deslocamentos, ok? Vamos aqui retirar agora, voltar à geometria. Era possível, se nós quiséssemos ver aqui os gráficos, por exemplo, de esforços axiais, diagramas de esforços axiais, e portanto ver aqui os valores de compressão que cada peça estava sujeita. Okay? Estamos aqui a ver 3,1, 3,1, portanto muito uniforme, 2,2, que é um de campo, não tem continuidade, não recebe carga das duas plataformas, só recebe de metade aqui da plataforma. Podíamos pedir também o diagrama de momentos fletores em Z, ok? E podíamos aumentar a escala, porque a escala está muito pequena, quase que não se vê. E portanto aqui também podíamos mudar essas escalas de representação automaticamente. Por exemplo, nos esforços axiais, nós puséssemos aqui 5 vezes superior o diagrama de esforços axiais e pedíssemos novamente o diagrama de esforços axiais, já se vê aqui o diagrama, okay, com um bocadinho mais de destaque. Também era possível pedir em uma informação importantíssima, que é as tensões no aço. E, portanto, neste caso, vejam que a chaveta aparece entre os 0 e os 25%. Estas peças estão a trabalhar no máximo a 25% da sua capacidade resistente. E era possível ter essa informação aqui, que está a 15,4%. Eu vou tirar daqui a visualização das cargas. Esta está a trabalhar a 15,4%, esta a 15,1% da sua capacidade resistente. E, portanto, temos por aqui a informação da capacidade de trabalho, o rácio de trabalho de cada uma destas peças aqui representado. Okay? Podíamos ver para um piso e podíamos ver para a estrutura da sua totalidade. Reparem que estamos ali em algumas peças perto do limite, perto dos 100%. Okay? Se formos ver, são estas peças curtas que aqui estão em baixo, mas por enquanto temos então ainda as peças a verificar. Evidentemente, tudo isto dava origem aos desenhos, temos que andar mais depressa, portanto vamos aqui ver os desenhos. Esses desenhos de andaimes nós podíamos vê-los aqui.
Cá está o desenho do andaime aqui representado com as suas peças, o alçado lateral inicial, cá estão os códigos das peças e a designação da peça, os guarda-corpos, os fixadores, ok? Tudo isto vem aqui detalhado. Também no andaime linear, no alçado principal, a informação de todas as peças, ok? Depois ali mais informação das peças do nosso andaime, portanto, informação toda detalhada. A planta, ok? Com as plataformas, ok? E ali também uma vista de trás do nosso andaime. E aqui as peças. E ali também a legenda das cores que são utilizadas para cada um destes elementos que aqui estão. Com o botão direito do rato, nós podíamos vir aqui e selecionar no andaime a informação daquilo que queríamos em termos de cores para cada uma das peças e também as vistas que queríamos utilizar e que informação é que queríamos utilizar. Imaginemos que nós não queríamos o código das peças. Desativávamos aqui o código das peças e já só aparecia a designação das peças em vez do código das peças. Já sabem que esta informação pode ser exportada para DWG e, portanto, escolhem aqui o formato de DWG que pretendem e podem exportar a informação para DWG, bem como imprimir diretamente a partir daqui. Evidentemente que isto é os desenhos um a um, mas nós também podíamos fazer uma composição automática e ver as folhas de composição automática geradas pelo programa. E, portanto, aqui estão as folhas que foram geradas. Okay? Em A0, em A1, em A2, em A3 e em A4 temos aqui várias folhas geradas pelo programa. Eu vou aqui pedir só para ver uma folha, para termos aqui algo para trabalhar. Aqui está um exemplo, vou escolher uma folha que não é assim muito interessante. Okay? Se calhar o melhor teria sido fazer novamente a composição de folhas com a adaptação das escalas para este desenho. Tenho aqui desenhos que são de exemplos que eu fiz anteriormente. Mas, portanto, era vir aqui a composição automática e pedir agora para fazer a composição dos andaimes, selecionando aqui os elementos que eu quisesse integrar nessa mesma composição. Vamos chamar a esses desenhos cardinal qualquer coisa e vamos pedir para compor. Pois há aqui coisas que não estão. A opção de ação autocentrado não suportada na composição. Vou cancelar e vou mudar aqui para podermos ter os desenhos mais ou menos como deve ser. À escala, vamos pôr a escala 100 para ser rápido, saber que calha, cabe. E na folha de composição vamos escolher aqui, não vamos deixar aqui nada. No papel vamos escolher não um A4, mas por exemplo um A0 na horizontal e vamos pedir então para gerar rapidamente as folhas. Okay? A opção das armaduras, isto não interessa e a armadura de barras também não interessa. Continuar, operação realizada, sair e vamos então ver as folhas de composição começadas por cardinal. Cá está ela. Okay? Foi aquela que foi criada, ver folhas. E portanto neste A0 como desenho toda a escala 100. Se chego aqui e vejo mudar a escala, isto afinal podia ser a escala 150, okay? Aceitar. E tinha as desenho à escala 1,50, movia o desenho para onde eu pretendesse, colocava-o aqui e, portanto, aqui tinha na folha. A folha, podíamos escolher folhas com legendas, as folhas habituais do tricalco, com marca de engramação, etc. Okay? Ora bem, falta-nos falar também da parte de listagens. Na parte de listagens, nós tínhamos a justificação do cálculo. Portanto, aqui na comprovação do aço, comprovação de metálicas, nós iríamos ter aqui a listagem completa por combinações, por hipótese de carga, aquilo que nós pretendêssemos. E ele iria gerar em PDF ou em docx, consoante aquilo que eu selecionasse, essa mesma memória descritiva. E tínhamos também as comprovações das ligações. Eu aqui vou ele já acabou. Vamos então abrir aqui o Word. Ele vai abrir aqui o Word automaticamente. 25%, são muitas barras, 30%. Vamos voltar ao tricalco para falarmos de outra questão, que era a medição de andaime, nós também podemos ter aqui, para listagem ou para XLS, como já vimos. E, finalmente, a questão da memória descritiva. Portanto, se eu pedir aqui a memória descritiva, ele diz-me aqui que não é possível encontrar o fecheiro da memória descritiva. Peço desculpa, não tinha isso preparado para este webinar, mas para vocês terem uma ideia, ele vai colocando aqui já, apesar de me dar ali aquelas indicações, a informação do que seria a memória de cálculo do andaime. Okay?
não vai aparecer aqui disponível essa informação, mas aqui está, ali apareceria uma imagem do andaime em nested metafile, portanto em fecheiro vetorial, e depois aqui os textos automáticos gerados para a memória discutível. Vamos voltar aqui ao Word, a ver se ele já acabou, está ali. E portanto cá está a comprovação das peças, neste caso em termos das vigas, o aproveitamento, as combinações para esforços simples, as comprovações para esforços simples, para esforços combinados, para esforços incluindo a estabilidade por encurvadura e encurvadura lateral e compressão e flexão com encurvadura. E depois também encurvadura lateral torsional e encurvadura local. E isto é feito para cada um dos elementos do nosso andaime. Okay? Ora bem, o tempo passa a correr. Vou tentar fechar isto aqui para não aparecerem aquelas mensagens. Mas, como vocês viram, partimos de um assistente muito fácil de utilizar de andaimes para definir um modelo físico. No nosso caso foi um modelo linear, mas podia ser um modelo circular, uma torre de carga, uma torre de acesso, aquilo que nós pretendêssemos. Por exemplo, uma torre de acesso. Passo a passo, criámos o nosso andaime, obtivemos o nosso modelo físico, as nossas quantidades, o nosso orçamento, quer em Excel, quer para listagens, e depois criámos um modelo analítico a partir do modelo físico, realizámos o cálculo da estrutura, uma análise P-delta iterativa de segunda ordem, cálculo de segunda ordem, verificámos a comprovação dos perfis metálicos, das ligações metálicas, que neste caso não verificavam, vimos também todos os desenhos que são gerados pelo programa, todo o detalhamento do andaime, bem como a memória descritiva e a memória de cálculo do andaime. Portanto, como estava referido, de princípio a fim, num único software, uma componente comercial e uma componente técnica, que faz a geração integrada do projeto estrutural com as folhas de projeto e as memórias justificativas e as listagens de cálculo dos perfis metálicos. Ora bem, dentro daquele tempo que tinha disponível, creio que consegui dar uma boa ideia daquilo que é o Tricalc Andaimes. Espero que tenha sido do vosso agrado e ficam agora a sessão aberta para questões que queiram colocar e iremos responder então ao vivo a essas questões. Da minha parte, até breve e obrigado.